Fonseca, para você, como você recebeu essa decisão do TSE? É censura, não tem jeito, é censura, é inconstitucional, você não pode proibir uma emissora de tratar de um determinado assunto, você não pode proibir que um comentarista aborde determinado assunto, isso é censura, censura prévia, isso é proibido pela Constituição, da mesma forma que foi censura aquela decisão, depois revogada, da Justiça Comum, que atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro e mandou o portal UOL tirar do ar, isso tem 2 semanas, aquelas reportagens que tratavam da compra de 51 imóveis em dinheiro vivo por parentes do presidente Jair Bolsonaro. Mas voltamos, tudo isso é censura. Não se pode, não tem censura prévia, você não pode impedir ninguém de falar sobre determinado assunto, ou na televisão, ou aqui na calçada, ou na esquina, enfim, ou na rádio. Você pode punir. É que é a mesma lógica dos crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia, difamação. Somos livres para falarmos o que bem entendermos e para responder por aquilo que falamos. Então, você tem, nesse caso dos crimes contra a honra, né, na vida comum, né, a parte ofendida tem 6 meses para entrar com uma ação contra o agressor, contra aquele que lhe ofendeu. Então, você tem um processo, pode ganhar, pode perder. Na campanha eleitoral, você tem uma outra lógica, que é a lógica da pressa. Agora, a gente está aí há 10 dias da eleição, dia 30. Então, não adianta você ter uma condenação posterior, ter um direito de resposta posterior. Isso tem que ser visto antes. Então, a lógica do direito de resposta me parece mais adequada. Ou seja, houve abuso, houve uma ofensa, houve uma crítica infundada, uma crítica falsa, baseada em fatos inverídicos. Ok, você entra ali, a coligação, o candidato que se sentir prejudicado, entra na justiça e pede direito de resposta. Mas você não pode impedir alguém de falar, você não pode impedir, você não pode censurar, a palavra é essa, né? O verbo é esse, censurar. E a legislação, eu dei uma olhada aqui na legislação eleitoral que trata de rádio e televisão, a rádio aberta, né? E ela é muito focada nas TVs abertas. Então, não é o caso, né, da Jovem Pan. E aí estabelece princípios como isonomia, você não pode manifestar opinião favorável a determinado candidato. Existe uma preocupação da legislação em relação a isso, focar em casos de televisão em TVs abertas. Mas, enfim, existe um princípio. Você não se pode censurar a opinião, não se pode censurar a informação, não se pode ter censura prévia. Isso é ponto, não tem mais depois, né? Vírgula, mais. Só um outro detalhe, o Boris deu informação, há mais ou menos uma semana foi feito um levantamento e mostrou, não é que o TSE tem dado decisões mais favoráveis à campanha do Lula, porque a campanha do Lula tem recorrido mais ao TSE. No levantamento da semana passada, o PT teve 55% de deferimento das suas ações e a campanha do Bolsonaro teve 85%. Enfim, das ações no TSE. É isso, com vocês.